Advogada Laila Freitas. Obrigada, doutora Laila, pela sua participação. Uma boa tarde. Letícia Santana, que é psicóloga, a gente também agradece imensamente sua presença aqui no Fale o Espírito Santo. E a Josiara Carla, gente, o avô dela morreu no ano passado, vítima dessa violência também. Daqui a pouquinho você vai contar o caso do seu avô pra gente. Obrigada pela sua presença também aqui, viu? Eu que agradeço. Doutora Laila, repercutindo inicialmente esse caso que a gente acabou de contar, a gente vê aí diversos tipos de violência desse filho com o pai, né? Com certeza. Boa tarde a todas e a todos. Boa tarde, Rô. A gente viu uma violência patrimonial, a gente vê uma violência física, nós vemos também uma violência psicológica e emocional, porque imagina a cabeça desse idoso como está, o medo, o trauma. E é muito importante a gente dizer do aumento, né? 87% é muita coisa. Fora aqueles casos que nem são denunciados, exatamente isso que eu ia né? falar, sobre a subnotificação, porque é um tipo de violência silenciosa. Geralmente o idoso ele não sabe para quem pedir ajuda, ele está recluso naquela casa. Então é um dado que chama muita atenção, Roberto. Você disse, geralmente o idoso não sabe pedir ajuda. Ainda mais se tratando nesse caso, Letícia, é o filho dele, é quem deveria... Chega uma fase da vida que os papéis se invertem, né? Os filhos que deveriam cuidar dos pais. Como que vai ficando a autoestima desse idoso que vai sofrendo essa série de violências? Nossa, se a gente parte do pressuposto que qualquer pessoa que sofre violência tem a sua autoestima danificada, você imagina uma pessoa numa condição de vulnerabilidade, de total dependência, muitas vezes emocional, de cuidado, de assistência, se vê nesse lugar de vulnerabilidade, né, Roberta? A gente sabe que é dever do filho cuidar do seu pai idoso, porque ele precisa disso, ele é assegurado por lei que esse filho cuide dele, e é inegável que essa autoestima ela foi violada e provavelmente ela está sendo violada ao longo de tempos, né? Porque a gente sabe que uma violência ela nunca é isolada, ela vem num decorrer, né, de séries de violências. Então, quando a gente está aqui noticiando um fato como esse, é porque chegou até a polícia, né? A polícia foi lá atender essa ocorrência, mas e quantas vezes esse pai e muitos outros sofreram ali calados? É o que a doutora Laila disse. E é exatamente o que aconteceu com o seu avô em abril do ano passado, Jô. Boa tarde. Boa tarde, sim. Foi exatamente o que aconteceu e até hoje a família sofre, né? À espera. São 4 audiências canceladas que sem respostas, ninguém sabe dizer. E assim, é como a vida do meu avô fosse uma barata, que matou, ficou por isso mesmo e acabou. O seu primo vivia com vocês ali na casa, era isso? E ele Sim. sempre pedia dinheiro ao seu avô? Sim, vivia, só que tinha épocas que ele saía pra rua e ficava por fora, depois voltava. E achava que o meu avô era na obrigação. Como até mesmo era praticamente, meu avô obrigava, né? Ele obrigava o meu avô e meu avô dava comida, dava tudo. De tudo era o que meu avô que bancava. E aí, naquele dia, seu avô optou por não dar dinheiro? Por não dar. E foi quando aconteceu, né? E qual foi a reação do seu primo quando o seu avô negou? Você estava lá no dia, né? Você acompanhou Sim, tudo. Qual sim, foi a reação do seu primo? E foi a reação dele começar a bater nele com um pedaço de pau e bater com o lado do facão, né? Deitado. E até que ele viu que ele deu a primeira na cabeça do meu avô e essa parte dele simplesmente desceu. Letícia, essa situação de parentes se aproximarem de idosos, porque chega, né? Às vezes, dependendo, é claro que o idoso tem a vida dele ali, que mal o que ele recebe do INSS mal paga o custo de vida dele, não banca nem os remédios, que a gente sabe que essa é a realidade do idoso aqui no Brasil. E ainda assim, o idoso tem um coração, dependendo do idoso, né, o vô, a avó, tem um coração tão bom, que ainda assim acaba ajudando. Toma aqui, meu neto, toma aqui, meu sobrinho, toma aqui, meu filho. Acaba cedendo. E ele se sente sempre nessa obrigação, né? Ele se colocam esse avô e essa avó nessa obrigação. Porque é aquilo que a gente já falou algumas vezes, né? A violência patrimonial, a violência emocional, muitas vezes ela é silenciosa. E é o que você colocou, às vezes a pessoa se acha na necessidade ou na obrigação de dar essa assistência. Fora que existe o medo, né? Existe o viés do medo. Então a pessoa idosa também fica nesse lugar mais frágil, numa fragilidade além de emocional também física, e ele é coagido. Então provavelmente, né, não sei se foi o caso ou o que a gente está descrevendo, existe ali uma pressão
agressão, uma violência, e aí essa pessoa fica numa situação de muita vulnerabilidade, né? Dá até quando tem, quando não tem, pode chegar a essas vias de fato, né? O seu avô já tinha sofrido algum tipo de agressão do seu primo antes, Jô? Sim, Com já. certeza. Já começou por psicológicas, né? Xingamentos. E aí foi até um dia que ele agrediu meu avô com um pedaço de cabo de vassoura. Aí meu avô, né, foi procurar a gente e tal, poder resolver. A gente conversou, só que mesmo assim ele sempre ameaçava que um dia ele iria matar meu avô. Dessa vez que aconteceu a agressão com cabo de vassoura, seu avô chegou e ia à delegacia? Não registrar foi boletim de por ocorrência? dó da mãe. Da mãe do menino. Doutora Laila, que é a filha, né, dele. Filha dele. Ou seja, é um neto agredindo a mãe, fica naquele fogo cruzado. Doutora Laila, a gente sabe que se tratando de casos que envolvem essa violência dentro de casa, essa denúncia dificilmente ela acontece, né? Eu estava ouvindo elas conversando e eu estava respondendo as perguntas que você estava fazendo. Porque já é um modus operandi que nós estamos acostumadas, né, doutora? Sim. Existe uma pena e uma culpabilização da vítima no sentido de que ela vai prejudicar quem agrediu. Uhum. Então, existe a pena do neto, a pena da mãe. Nós temos casos no escritório que é exatamente assim. Não é a primeira agressão, não é a segunda. E aí, alguns filhos querem intervir, alguns que são relacionados com o agressor não, porque tem medo de prejudicar. E a pessoa fica naquela situação, a vítima fica nessa situação. É importante trazer que o Estatuto do Idoso protege os idosos e idosas e que é crime esse tipo de situação contra o idoso, com agravante quando a gente está falando de familiares. Então, ser neto piora, ser filho piora, e isso precisa se atentar. A gente tem uma delegacia especializada de idosos aqui no estado e que desempenha um trabalho muito bom e que precisa ser acionado nessas situações, porque, infelizmente, acontece uma tragédia, como aconteceu no caso do avô dela. Mas é difícil, né, Letícia? A situação, o coração, a mente do avô e da avó, em querer, de fato, assim, ir além nesses casos, porque, por outro lado, a partir do momento que a poeira baixou, aí vem a filha, vem o outro da família conversar, querer colocar panos quentes para tentar amenizar a situação. Sim, e a gente precisa também considerar que esse avô, nessa condição de vulnerabilidade, ele precisa ser assistido pelos outros membros. Às vezes não cabe nem a ele a decisão da denúncia, às vezes cabe aos outros membros que têm uma parcela de responsabilidade com ele fazer essa denúncia. Porque, de novo, né, ele está numa situação de vulnerabilidade e é direito dele ser acolhido pelos seus responsáveis. Então, se tem alguns elementos da família que estão violando essa proteção, é da responsabilidade de outros também. Não cabe a ele essa responsabilidade, não é culpa dele estar vivendo isso, porque às vezes ele acaba sofrendo essas duas formas de violência, além da violência patrimonial, emocional, financeira, também essa pressão sobre ele de por que ele não fez nada em relação a isso. Porque ele é o vulnerável da história, então ele precisa ser acolhido, ele precisa que outros membros responsáveis façam essa ação por ele. Agora, é muito triste, né, nos casos de famílias que vão mantendo esse assunto velado. Porque quando a gente fala de violência, não é só quando chega a esse ápice, não, da violência física. Não. A Letícia vai contar agora pra gente quais são as outras formas de violência que o idoso pode já estar sofrendo e que, infelizmente, a família fala assim, vamos deixar quieto, né? Vamos deixar passar. A Laila mesmo já começou a reportagem mencionando, né? Infelizmente, a gente vive num país onde a cultura é uma cultura que desmerece o idoso. É uma cultura que desvaloriza o envelhecimento, como se fosse algo muito ruim envelhecer. Exato. Sendo que é a ordem natural, né? Todos nós vamos envelhecer. Se a gente não envelhece, a gente morre. Então, infelizmente, é vergonhoso, é uma pena dizer isso, mas é vergonhoso envelhecer no nosso país. E aí, né, se a gente for pensar nessa violência emocional, é uma forma de violência você já está preterido na sociedade simplesmente porque você não produz mais, você não está inserido socialmente porque você está aposentado. Então, isso já é uma violência cultural, eu diria. Mas dentro dos âmbitos familiares, o fato desse idoso não ser mais esse agente provedor, produtivo, mas ser esse ser que demanda trabalho, demanda assistência, muitas famílias não estão preparadas para receber esse idoso. É uma triste realidade. Josiara, eu percebi a sua indignação
quando você disse que já é a 4ª audiência que é desmarcada no caso do julgamento do seu primo, né, que foi quem foi o autor do crime contra o seu avô. É a 4ª vez? A 4ª vez. Uma era para ser agora dia 6 de dezembro e simplesmente foi cancelado. E ninguém fala nada, o porquê, a gente fica sem saber. O que explica isso, doutora Laila? Honestamente, a desídia do judiciário, né? Existe não consigo falar com todos os elementos, porque eu não conheço o caso concreto, mas muito da demora do judiciário, da falta de estrutura do judiciário, seja física, seja humana. Hoje nós temos uma estrutura física um pouco melhor, mas ainda necessitando de servidores, de estagiários. A entrada de processos é muito grande, mas a vazão desses processos ela ainda é muito pequena. Então, é preciso, de fato, buscar, despachar, cobrar, porque, infelizmente, só assim que funciona. Perfeito. Nesse caso aqui dela, tinha sido já agendado? Tinha. A gente chegou a ir lá no mês de junho, e aí tinha sido para poder ser o mês de agosto. A gente fomos no mês de agosto, jogou para o mês de dezembro. Nossa. Mesmo agendado, acontece isso? Pode acontecer caso, acredito que ele esteja preso, né? Caso, por exemplo, a unidade não tenha pessoal suficiente para levar o preso e fazer o transporte dele da unidade para o fórum. É uma possibilidade, eu não sei se foi isso que aconteceu. Então, existem também as demandas próprias de cada vara. Às vezes a vara não lotou a agenda e não conseguiria. Tem várias possibilidades. E isso só vai postergando, né, o sentimento de revolta na família. Agora, Jussiara, o seu avô, quem administrava o dinheiro dele? Ele já tinha ali 76 anos, né? Quem administrava o dinheiro dele? Ele mesmo. Ele que ia no banco receber, ele que fazia tudo. Letícia, qual que é existe a hora, né? Existe um momento ideal? Como que a gente avalia se o idoso ele tem a capacidade de administrar o próprio dinheiro ou se alguém da família precisa intervir? E como que a gente observa se essa pessoa da família que está intervindo nessa administração, se ela está mal intencionada, né? Porque é uma linha tênue esse momento. Assim, é uma resposta bastante complexa, porque cada caso é um caso, né? Existem alguns idosos que chegam à faixa etária de 80, muito lúcidos, muito ativos, e é também de direito deles ser responsável pelo próprio dinheiro, visto que estão lúcidos. Estão outros idosos que têm algumas doenças degenerativas que precisam de uma intervenção familiar. E existem familiares mal intencionados. Então, cada caso é um caso mesmo, mas uma coisa importante é que a família tenha um olhar sobre esse idoso, porque se esse idoso estiver abandonado do olhar familiar, nada vai ser visto, tudo vai ficar muito velado. Então, que as famílias que têm os seus idosos entendam que é responsabilidade dessa família cuidar desse idoso, olhar para esse idoso e entender as demandas desse idoso, que às vezes não é uma demanda cognitiva, mas é de deslocamento, é de inserção social. E aí, cada idoso com cada demanda precisa ser assistido por essa família. Tem algum ponto na lei, doutora Laila, sobre isso? Perfeito. Apenas complementando a sua fala, nós temos hoje a figura da interdição ou curatela. Então, caso aquele idoso ou idosa tenha alguma doença degenerativa que a impeça de exercer os seus direitos civis, as suas obrigações civis. Então, por exemplo, teve um AVC, não consegue mais se movimentar, não consegue mais falar, por exemplo mesmo, porque tem várias condições, como a doutora mesmo trouxe. Pode-se dar entrada a uma interdição. Se forem vários filhos, todos os filhos têm que concordar. E como ela muito bem trouxe, isso não significa que apenas o filho que está se tornando o curador é o responsável. Todos são. E isso é muito bem fiscalizado pelo nosso judiciário. Tá certo. Olha só, a gente tem a participação aqui do Eldson Juvenal Oliveira. Obrigada, Eldson. Você está a semana inteira contribuindo aqui com a gente no programa. Ele diz, eu acho que deveria ter uma lei que os filhos têm que pagar pensão para os pais idosos, que não tem condições, né? Igualzinho a lei aí de pensão para os filhos. Existe, não existe, doutora Laila? Existe a possibilidade, caso o idoso esteja passando uma situação de necessidade de saúde financeira ou física, ou até emocional, desde que se lhe retire a possibilidade de convivência, de estar na sociedade, ele pode sim buscar ao judiciário, a defensoria pública ou um advogado particular e pedir uma pensão aos seus filhos.
tá? Porque certo. às vezes a própria, como você falou, o INSS muitas vezes não dá para nada. Não, se a gente colocar, se o idoso colocar na ponta do lápis o que ele gasta de remédio, né, de água, de luz, de aluguel ou da moradia própria dele, não dá para nada, a comida que ele tem que colocar também, enfim. Agora, o triste disso tudo são as consequências que ficam para a família. Jussiara, desde quando aconteceu essa situação toda com o seu avô, essa tragédia na família, né, como que está a família hoje? Um para lá, um para cá, né? Quase metade da família não se falam mais. Eu faço, por eu ter visto, eu faço tratamento com psicólogo. Hoje eu tomo 6 tipos de remédio controlado. Caramba. Só tenho 23 anos de idade. E assim, não é fácil. Falar que é fácil, não é. Não é porque você vê um idoso que cuidou praticamente do menino, com 18 anos, tirar a vida. Letícia, a gente vê as consequências, né, da violência, que a gente, quando fala violência, a gente pensa na rua, né? A gente pensa na bandidagem, na criminalidade lá fora. A gente nunca imagina que isso pode acontecer dentro da nossa casa. E depois que acontece, é irreversível e as consequências ficam. É uma família, né, que é despedaçada e que precisa viver com esse trauma e que precisa recolher aí os seus pedaços e tentar se reorganizar da melhor forma, né, que seja possível e buscar sempre ajuda, que é o que ela está fazendo. O que vocês esperam a partir de agora? Desde então, né, há um ano, há mais de um ano esperando. Vou ser bem sincera, justiça. Que ele pague pelo que ele fez. Independente, ele tá vivo, a irmã dele visita, a mãe não pode, mas a irmã dele visita. Só que eu quero justiça. Ele vai pagar pelo que ele fez. Certo, Jussiara? Tá aqui, olha, com a camisa do avô, uma foto de vocês dois, falando, tenho orgulho de ser sua neta. Obrigada pela sua participação e, de alguma forma, embora seja a sua dor, que a gente está aqui de mãos dadas com você, mas que você trouxe isso com muita sensibilidade para alertar o tipo de violência que, infelizmente, pode estar dentro das nossas casas. Obrigada.